Medida que causou surpresa. Catarinenses ficam sem novos passaportes após a Polícia Federal anunciar a suspensão de novos documentos por falta de recursos. Número preocupante. Nesta quarta-feira chegou a 100 as mortes violentas na capital em 2017. Operação Águas Limpas. Justiça começa a ouvir envolvidos em esquemas de corrupção em Lages. Ex-prefeito Eliseu Matos é um deles. Para não ficar para trás, taxistas de Florianópolis lançam um aplicativo para concorrer com o Uber. Entre os 4, Santa Catarina na lista dos estados onde mais acontecem acidentes de trabalho. Hoje é quarta-feira, 28 de junho de 2017. Seja bem-vindo a mais uma edição do Band Cidade, que começa agora. Olá, boa noite para você. A Polícia Federal suspendeu por tempo indeterminado a emissão de novos passaportes em todo o Brasil. A justificativa é a falta de recursos. Não existe previsão para a entrega do passaporte solicitado enquanto não for normalizada a situação orçamentária. É isso que diz a nota oficial emitida pela Polícia Federal na noite de ontem. Segundo a PF, os gastos com esse tipo de serviço chegaram ao limite previsto na lei orçamentária. Quem teve atendimento completo até o dia 27 pode vir retirar seu passaporte normalmente. Agora, quem teve só o agendamento marcado para essa semana vai vir participar do processo, mas não tem data para a confecção do documento. Então, mesmo quem tem a viagem marcada lá para frente, está preocupado com a notícia. Com certeza, né? Já está tudo pago, tudo reservado, tudo ok. Então, a gente fica com um pouco de medo, né? Mas eu acho que vai dar tudo certinho. Esperar o governo resolver. Vai, eu acho que vai dar. A gente pagou para isso, né? O passaporte comum padrão tem uma taxa de confecção de R$ 257,25. Só vai conseguir fazer e retirar na hora quem fez o passaporte de emergência, por motivos de saúde, trabalho ou catástrofes naturais. Nesse caso, o passaporte custa R$ 334,42. Não é o caso da Ânica, que tem uma viagem para o Peru planejada para agosto. Eu esperava que tivesse uma solução pelo menos para quem tem uma passagem já emitida, né? Que era o que eles faziam até então, não sei. A polícia diz que espera uma posição do governo para retomar a confecção dos documentos. Quem já tinha sido atendido antes do dia 27 e só veio retirar o passaporte, saiu aliviado. Fiquei aliviada que a nossa viagem é em agosto. Meu agendamento inicial era para julho. E aí eu consegui antecipar. E aí quando fiquei sabendo hoje, fiquei bem tranquila mesmo. Mas as pessoas preocupadas, e não dá para entender essa medida, até porque o passaporte, você tem que pagar para, enfim, adquirir o passaporte, né, para receber o passaporte. Ele não é de graça. Então, se fosse de graça, até tinha essa justificativa, mas o cidadão tem que pagar e caro para conseguir tirar o passaporte. Vamos aguardar para saber até onde isso vai. Olha, mais uma madrugada violenta aqui na Grande Florianópolis. Foram 4 ataques registrados. Uma situação preocupante, já que a criminalidade tem os índices assustadores em 2017. Só na capital, 99 homicídios, né? Já passou de 100, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Foram registrados em 2017. Passava da meia-noite quando as câmeras de segurança do túnel Antonieta de Barros, que dá acesso ao sul da ilha na capital, flagrou 2 jovens espalhando gasolina e ateando fogo em pneus. As 3 pistas ficaram bloqueadas por mais de meia hora quando os bombeiros chegaram no local. O mesmo aconteceu no outro sentido do túnel. Já na delegacia de polícia do bairro Saco dos Limões, o ataque veio em forma de tiros. Mais de 10 disparos foram efetuados contra a sede da DP. Hoje pela manhã, o Instituto de Perícias esteve no local. Os tiros atingiram o vidro da porta da frente, os muros e a calçada. E a madrugada foi violenta não só na capital. Outros 2 municípios da Grande Florianópolis também registraram ataques. Em Biguaçu, a sede da Polícia Militar foi alvo dos criminosos. 5 tiros foram disparados por suspeitos que estavam em uma moto. Os tiros atingiram uma viatura e os 4 policiais que estavam no local não se feriram. Já em Biguaçu, o alvo foi o Centro de Atendimento Socioeducativo. Os criminosos dispararam várias vezes contra a sede do CASE.
O ano de 2017 tem sido um dos mais violentos dos últimos anos na Grande Florianópolis. De janeiro a junho já foram registrados 99 homicídios, mais do que o dobro de todo o ano passado, quando 45 mortes foram registradas. Um dos últimos casos aconteceu nesta semana, na Vila União, no norte da ilha. Na segunda-feira houve tiroteio entre polícia e criminosos. Uma pessoa morreu e um ônibus foi incendiado no local. Pois é, a notícia que chegou agora há pouco, Florianópolis completou nesta quarta-feira 100 mortes violentas em 2017. Um corpo foi encontrado hoje na comunidade do Papaquara, no norte da ilha. Agentes da Delegacia de Homicídios ainda não identificaram a vítima, mas alguns moradores da região contaram aos policiais que trata-se de um homem que estava desaparecido há alguns dias. Bom, estamos falando em crime. Um jovem de 19 anos foi preso suspeito da morte do engenheiro Luiz Piazza, de 50 anos. A vítima foi encontrada morta na madrugada de sábado, dia 24, em uma vala na Praia Brava, em Itajaí. O homem foi preso em Rio do Sul, também no Vale do Itajaí, onde confessou o crime. Segundo a Polícia Civil, ele e o engenheiro se conheciam. O crime teria sido motivado por cobranças feitas referentes a dívidas. O valor da dívida não foi divulgado. Portanto, o rapaz matou o engenheiro porque devia para ele. Onda de furtos em estabelecimentos comerciais tem tirado o sono de moradores também de Videira, no meio-oeste. Uma cidade tranquila que registrou de domingo até agora 5 furtos. Estas imagens das câmeras de vídeo monitoramento mostram o momento exato em que um dos estabelecimentos no centro de Videira é arrombado. Observem que o rapaz tenta por diversas vezes quebrar o vidro com uma pedra, até conseguir. De sábado até nesta quarta-feira, 4 furtos foram realizados em bar, lojas e um clube social de esporte e recreação. A gente já teve algumas ocorrências que logrou identificar os envolvidos e efetuar a prisão. No próprio sábado mesmo já houve um furto, estabelecimento que a guarnição na madrugada conseguiu efetuar a prisão. Outros fatos, a gente utilizou do sistema de vídeo monitoramento, então, para identificar, e em todos os envolvidos, estão sendo encaminhadas essas informações para a Polícia Civil, então, para fazer a investigação e, posteriormente, fazer os mandados de prisão dos envolvidos. Policiais estarão realizando rondas no centro pela manhã, à tarde e à noite. Não só trabalhando nos horários comerciais, mas também intensificando abordagens e buscas na madrugada, que é onde tem acontecido alguma dessas ações. Após o crime, entre em contato com a Polícia Militar o mais rápido possível, acionar o 190 para que a gente inicie a busca e consiga efetuar o flagrante. Embora Videira tenha pouco mais de 40 mil habitantes, ainda é considerada segura e com baixo índice de criminalidade. É um trabalho constante, é um trabalho que é o resultado de problemas sociais, problemas econômicos, que acabam respingando na área de segurança pública. Mas a Polícia Militar vai continuar trabalhando para que encerre essa onda de crimes e a comunidade tenha uma sensação de tranquilidade, uma sensação de segurança. Bom, em Lages, no Planalto Serrano, o julgamento dos investigados por corrupção iniciou essa semana. A Operação Águas Limpas investiga um suposto crime de recebimento de propina em fraude de licitação na Secretaria Municipal de Águas e Saneamentos. O ex-prefeito Eliseu Matos é um dos investigados. Os detalhes agora com Alan Borges. Em Lages, as testemunhas envolvidas na Operação Águas Limpas estão começando a ser ouvidas. A operação apura um suposto esquema de fraude em licitação e recebimento de propina na Secretaria Municipal de Águas e Saneamento, a Semasa. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça, a primeira audiência de instrução aconteceu na segunda-feira na 2ª Vara Criminal do Fórum de Lages. As testemunhas foram interrogadas. O principais nomes é do ex-prefeito de Lages, Eliseu Matos, que ficou preso em 2014, quando a operação realizada pela GAECO desencadeou quando Antônio Simas, ex-motorista de Eliseu, foi preso no momento em que recebia uma mala de dinheiro de empresários da Viaplan, empresa que tinha contratos com a Semasa. Os advogados de defesa dos réus criticaram algumas acusações, porém o Ministério Público diz que todas as provas são contundentes. De Lages, Alan Borges. Mala de dinheiro para lá, mala de dinheiro para cá, tá sobrando dinheiro, Infelizmente, para a corrupção. Um jovem de aproximadamente 18 anos morreu após cair de um precipício de cerca de 15 metros no costão sul da Praia do Rosa, em Imbituba, no sul do estado.
O corpo foi encontrado por pescadores na manhã desta quarta-feira. O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o corpo do rapaz, pois o local era de difícil acesso. Conforme a equipe dos bombeiros, testemunhas comentaram que o jovem não havia voltado para casa desde a noite de ontem. A importância do trabalho do Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, né? A seguir, para não perder mais clientes, para o Uber, taxistas criam um aplicativo para atrair os usuários do serviço aqui na capital. Os detalhes já no próximo bloco. O Band Cidade está de volta e com uma orientação importante para os usuários do transporte coletivo. Há 3 dias de uma paralisação nacional que deverá ter adesão de diversos setores nesta sexta-feira, dia 30, o Sindraturb, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano, anunciou que o transporte coletivo não irá operar na Grande Florianópolis durante parte da manhã de sexta-feira. Linhas de ônibus de Florianópolis, São José do Iguaçu, Palhoça e outros municípios da região não sairão dos terminais e dos bairros entre 8 da manhã e 11 horas. Fica aí o alerta para os usuários do transporte. Bom, hoje o governador Raimundo Colombo explicou sobre o Fundan 2 para os prefeitos da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu, isso em Itajaí. Hoje aqui na Foz do Itajaí, a gente está discutindo com todos os prefeitos a aplicação dos recursos do Fundan. E isso ajudou muito o primeiro Fundan e eu acho que vai ajudar mais ainda agora o novo projeto. Então a gente discute com cada município, com cada prefeitura, qual é a prioridade e a gente vai compatibilizando para em agosto poder assinar os primeiros contratos e realizar as obras que vão melhorar cada um dos 275 municípios. Nós pretendemos atender a todos como fizemos no primeiro. Olha, o corpo do jovem Edivan Matos da Silva, de 24 anos, foi localizado no início da tarde desta quarta-feira em um açude de uma propriedade particular no bairro Alto Travessão, em Braço do Norte, no sul do estado. Este e outros assuntos agora no nosso Giro de Notícias. Edivan estava desaparecido desde o dia 17 de junho. A investigação deve apurar se foi um homicídio ou até mesmo um caso de acidente de trânsito seguido de afogamento, o que é mais provável. Ele desapareceu após sair de uma festa. A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de maconha em uma residência localizada na rua Luiz Alves, no bairro São Francisco, em Criciúma. Foram apreendidos 170 quilos da droga. Um casal foi preso e levado à delegacia da cidade. A assessoria jurídica do DEINFRA protocolou no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre um pedido de suspensão da liminar que barrou as obras da ponte da Barra da Lagoa em Florianópolis por falta de uma licença ambiental de estudo de impacto ambiental. A atual estrutura, que tem cerca de 40 metros de extensão, será demolida para dar lugar à nova ponte com 50 metros de extensão e 6 metros de altura. O DEINFRA aguarda a decisão para a retomada das obras. E o agricultor de Campos Novos estava comercializando suínos pela internet. A carne era enviada a qualquer destino do país sem qualquer fiscalização. A Vigilância Sanitária localizou o abatedouro. A Vigilância Sanitária de Campos Novos localizou o abatedouro clandestino. Segundo informações de testemunhas, o próprio agricultor teria confirmado o ato. Os animais eram abatidos em casa, sem qualquer procedência e fiscalização, estando expostos a várias doenças. O transporte também acontecia de forma ilegal e a venda era feita pela internet. Agora o agricultor terá 15 dias para apresentar defesa. Lembrando que só é permitido o abate de animais após autorização do Serviço de Inspeção Municipal ou da SIDASC. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Camila, pelas informações. E olha, para não perder espaço, a partir de agora e a partir do mês de agosto, os táxis de Florianópolis também poderão ser chamados pelos usuários através de um aplicativo. O aplicativo é simples, o usuário baixa no celular e faz o cadastro. E aí tem acesso à quantidade da frota de táxis disponíveis na rua, preço da corrida e também pode avaliar o serviço, entre outras facilidades. O passageiro terá 3 opções de chamada do táxi, né? Tanto por telefone, pelo aplicativo, baixando o aplicativo no telefone, no smartphone, ou
na plataforma da web, acessando pela internet em qualquer computador. Atualmente, Florianópolis tem 623 táxis cadastrados. A ideia é aperfeiçoar o serviço a partir da avaliação da comunidade e, é claro, melhorar o preço e aumentar a demanda das corridas, já que desde a chegada da Uber, o faturamento dos taxistas caiu cerca de 60%. Os aplicativos de transporte particular trabalhando da forma que estão hoje, sem nenhuma regulamentação, caracteriza a concorrência predatória, né? Não é uma concorrência sadia, e aí nós vamos continuar tendo muito prejuízo, né? Essa é a nossa tentativa de chamar o público novamente, mas contando que o poder público acelere esse processo de regulamentação. O aplicativo deve ser disponibilizado gratuitamente a partir de agosto. Pois é, muito mais do que se preocupar apenas com o aplicativo, os taxistas precisam se preocupar com a qualidade do serviço que oferecem para os usuários e com o preço, né? Porque muitas vezes o preço que eles cobram é absurdo, né? Aí reclamam do Uber, mas aí é o seguinte, o preço alto, tarifa alta, serviço ruim e você tem que pagar o preço. Agora, pelo menos as pessoas têm o direito da escolha. Você vai ver a seguir. Santa Catarina está entre os estados com a taxa mais alta de mortes por acidentes de trabalho. Números preocupantes. Os detalhes já depois do intervalo, agora às 7h09. O Band Cidade está de volta agora às 7h12. Daqui a pouco tem o Jornal da Band. Olha, Santa Catarina está entre os estados com a taxa mais alta de mortes por acidente de trabalho. O aumento da terceirização é apontado aí como um dos fatores que podem piorar ainda mais essa estatística. 2 mortes a cada 3 dias. Foram 2.471 ocorrências fatais por acidentes de trabalho registradas entre 2005 e 2014, no levantamento mais recente do Ministério da Saúde. Com esses números, Santa Catarina tem a maior taxa de mortes por acidentes de trabalho no sul do país e é o 4º estado do Brasil no ranking. Mais da metade dos acidentes foram com meios de transporte, seguidos de quedas, impactos e explosões. Então, eu acho que realmente nós temos que trabalhar com prevenção, mas concomitantemente com fiscalização e repressão, né, de situações que podem ocasionar os falados acidentes. Porque acidente dá uma noção de uma questão fortuita que não pode ser evitada, o que não acontece, na verdade. No período pesquisado, Joinville registrou 184 mortes, seguida de Itajaí, com 95, Criciúma, 78 e Blumenau, com 77 mortes. Nesses números estão incluídos profissionais de carteira assinada e trabalhadores informais. Do total, 6 em cada 10 não tinham vínculo empregatício formal. Nós verificamos que o nível de proteção da empresa contratante, invariavelmente, é maior do que das terceirizadas, né? Aí, a se aplicar a nova lei da terceirização, né, nós vamos verificar fatalmente, né, um decréscimo do nível de proteção. Segundo a Coordenadoria do Serviço de Saúde do SESI, o Serviço Social da Indústria de Santa Catarina, o número tem diminuído através de programas realizados junto às empresas do Estado. E a conscientização dos empresários e trabalhadores tem aumentado em relação à importância do tema. A promoção da saúde, como toda saúde, tem que ser olhada de uma forma integral, né? Tanto a promoção da saúde, a prevenção, como também as questões ambientais de segurança no trabalho têm que ser olhadas de uma forma integral. As empresas têm investido cada vez mais nesse ramo. O nosso trabalho é para que essa agenda suba para um nível cada vez mais estratégico e a gente continue avançando nesses indicadores, que já demonstram uma melhora nos últimos anos, né, de acidente. No entanto, o cenário continua preocupante. O Ministério Público do Trabalho investiga 227 empresas reincidentes com acidentes de trabalho. Além disso, 4 em cada 10 empresas fiscalizadas em 2016 descumpriram alguma norma de regulamentação de segurança. Nas raras ocasiões que são identificadas situações de risco, elas voltam a acontecer porque o que se paga de multa é infinitamente inferior ao investimento que a empresa deveria fazer para evitar aquela nova situação. Então, ela continua pagando a multa. Então, os valores são insuficientes, né? Isso dá conta que a legislação protetiva ela ainda não é adequada. Bom, preocupante, né? Preocupante essas informações, esses dados apresentados. Agora, acidentes de trabalho acontecem por 2 fatores. Ou por conta, né,
da empresa que não repassa os equipamentos, enfim, os treinamentos necessários para o empregado, ou por conta do empregado que não utiliza os equipamentos que a empresa disponibiliza para ele. Então, a culpa ou é de um ou é de outro, né? Agora, é preciso que haja uma conciliação para que outros acidentes não aconteçam, para evitar que outros trabalhadores não percam a vida ou fiquem com sequelas para o resto da vida. Olha, mais uma etapa da obra do elevado do trevo do Rio Tavares teve início esta semana. É uma boa notícia para quem aguarda por melhorias no trânsito da região, que é uma loucura, né? As máquinas já estão fazendo a terraplenagem do terreno. No local será construída uma pista com ciclovia e calçada. Para isso, 2 imóveis foram desapropriados e serão demolidos. A pista terá 80 metros de extensão. A gente quer finalizar esse acesso agora, meados de julho, né, até a segunda quinzena, desviar o tráfego até final de julho e iniciar os trabalhos aí para o novo pilar, né, agora final de julho. Com a pista concluída, o trânsito será desviado para que aqui bem no meio do cruzamento dos veículos possa ser construído o último dos 12 pilares do elevado. Com o pilar finalizado, o andamento da obra depende de mais desapropriações. Nós temos ainda 23 desapropriações, né, num total de 6 milhões de reais a serem feitos. O elevado do Rio Tavares é uma das obras mais aguardadas pelos moradores do sul da ilha, já que promete desafogar o trânsito na região. A obra começou em 2014. A gente torce para que agora essa obra, né, deslanche de uma vez, né? Esse é o pensamento positivo, principalmente dos moradores do sul da ilha. Em Lages, no Planalto Serrano, a Secretaria de Agricultura e Pesca lançou o projeto Colheita Feliz. A horta comunitária, onde voluntários ajudam na manutenção e os alimentos colhidos ali são usados aí pela cozinha comunitária do bairro e também pelos próprios moradores. O projeto piloto é um espaço da Secretaria de Agricultura para auxiliar em plantações de verduras e que pode ser utilizado pela comunidade do bairro. Já deixamos um responsável para molhar a horta todos os dias, né, para que ela fique bonita e tudo mais. E vai ser feito um cronograma de como que vai ser feita a entrega, juntamente com a Secretaria de Agricultura, né. Um dos objetivos do projeto Colheita Feliz também é incentivar as pessoas a cultivarem suas próprias hortas. Além da comunidade, a cozinha comunitária também pode utilizar os temperos e legumes. A cozinha comunitária atende a própria comunidade e a horta comunitária tem esse fim também. Nós também vamos estar utilizando algum desses produtos para estar atendendo os nossos usuários aqui, né, que estão em situação de segurança alimentar e nutricional. A cozinha comunitária atende todo o bairro, com foco nas pessoas que possuem problemas socioeconômicos. A nutricionista acredita que a horta, que fica ao lado da cozinha, pode ajudar muito no trabalho realizado por eles. Com certeza vai estar auxiliando muito, né? Então deixando ainda mais o cardápio ainda mais nutritivo, né? Que são todos os alimentos orgânicos, né? Um projeto idealizado para o bem da comunidade, auxiliando na boa alimentação e no cultivo de alimentos, para que mais hortas como esta possa ser visto em outros pontos do município. Por mais hortas comunitárias como essa, hein? Olha, o Band Cidade desta quarta-feira termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Até amanhã.